E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do teorema trabalho-energia cinética. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Um bloco de massa m deslizando sobre uma mesa horizontal com coeficientes de atrito cinético e estático 0,5 e 0,6 respectivamente, colide com uma mola de massa desprezível de constante de mola K inicialmente na posição relaxada. O bloco atinge a mola com velocidade de 1 metro por segundo. Item A. Qual é a deformação máxima da mola? Para resolver o exercício, vamos analisar melhor a figura ilustrada no quadro. O bloco de massa m colide com a mola relaxada no ponto A. Observe que o ponto A coincide com a origem do meu sistema de coordenadas. A partir daí, o bloco vai deformar a mola, vai comprimi-la, se deslocando na mesma direção e sentido do eixo x, deslocando a mola a partir da posição de equilíbrio de x, quando atinge o estado de repouso. Observe que no ponto B, a velocidade do bloco vale zero. Vamos analisar agora as forças que agem nesse bloco de massa m em um instante intermediário desse movimento. No bloco, temos a ação da força peso na vertical e para baixo e a ação da força normal na vertical e para cima. Como o movimento é horizontal, nós podemos afirmar que a intensidade da força peso é igual à intensidade da força normal. Como a mola está sendo comprimida na horizontal e para a direita, surge no bloco de massa m uma força elástica orientada na horizontal e para a esquerda, conforme ilustrado. Além dela, temos também a ação da força de atrito cinético, que se opõe ao deslocamento sofrido pelo bloco. Logo, se o bloco se desloca na horizontal e para a direita, a força de atrito cinético, uma força dissipativa, atua na horizontal e para a esquerda. Muito bem. A partir dessa análise, eu posso escrever que o trabalho da força resultante, que age no bloco, promove uma variação no valor de sua energia cinética. Como a força peso e a força normal se anulam nessa análise, o trabalho da força resultante é composto pelo trabalho da força elástica mais o trabalho da força de atrito cinético. E isso é igual a energia cinética final menos a energia cinética inicial. O trabalho da força elástica, conforme vimos anteriormente, é dado pelo negativo da variação de energia potencial elástica. Sendo assim, nós temos o negativo de K vezes x ao quadrado sobre 2 menos zero, pois a energia potencial elástica inicial é nula, já que a mola, no início da análise, está relaxada. Muito bem. E a energia potencial elástica final é dada por K x ao quadrado sobre 2. Muito bem? Mais o trabalho da força de atrito cinético. Sendo a força de atrito uma força dissipativa, conforme vimos em vídeos anteriores, o trabalho dela é negativo. Portanto, eu já vou colocar aqui o sinal negativo, portanto, menos a intensidade da força de atrito cinético vezes o deslocamento sofrido pelo bloco de A até B, representado aqui por x. E isso é igual. A energia cinética em B é zero, pois o bloco atinge o estado de repouso, portanto, temos o negativo da energia cinética em A. Menos 1 sobre 2 vezes m vezes VA ao quadrado. Logo, obtemos menos K x ao quadrado sobre 2 menos. A intensidade da força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a intensidade da força normal, que é justamente mg nesse movimento, vezes x, e isso é igual a 1 sobre 2, o negativo de 1 sobre 2 vezes m vezes VA ao quadrado. Multiplicando todos os termos dessa igualdade por menos 1, nós vamos obter kx ao quadrado sobre 2 mais este termo igual a 1 sobre 2 vezes m vezes VA ao quadrado. Substituindo agora os dados, nós vamos obter k sobre 2 nos dá 125 x ao quadrado mais μc é igual a 0,5. Portanto,
0,5 vezes 5, 2,5. 2,5 vezes 10, 25. Então, mais 25x. E isso é igual. A massa vale 5, 5 dividido por 2 dá 2,5. A velocidade no ponto A é 1, 1 ao quadrado 1, e portanto, essa soma é igual a 2,5. Logo, jogando 2,5 para o lado esquerdo, obtemos essa equação do segundo grau. Dividindo agora todos os termos por 2,5, você vai encontrar a seguinte equação. Então, nós temos aqui 50x elevado ao quadrado mais 10x menos 1 igual a 0. Nossa tarefa agora se resume a de encontrar as raízes dessa equação do segundo grau. Para fazer isso, eu vou começar calculando o delta. O delta é igual ao coeficiente b elevado ao quadrado, portanto 10 ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a, que é 50, vezes o coeficiente c, que é menos 1. Logo, delta é igual, perceba que nós temos aqui uma soma, 200 mais 100, 300. Sendo assim, x é igual a menos o coeficiente b, portanto, menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de delta, 17,3, dividido pelo dobro do coeficiente a. O dobro de 50 é igual a 100. Observe o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Note agora que a raiz negativa não nos interessa, já que x é maior do que zero. Consequentemente, nós vamos obter 7,3 dividido por 100. Sendo assim, a deformação máxima sofrida pela mola em metro é igual a 0,073 ou, se você preferir, 7,3 centímetros aproximadamente. Muito bem? Observe o resultado obtido no item A e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: o que acontece depois que a mola atinge sua deformação máxima? Para saber o que acontece com a mola, eu preciso calcular a intensidade da força de atrito estático máxima e a intensidade da força elástica. Então vamos lá. A intensidade da força elástica é igual a K vezes o valor de x. Sendo assim, a intensidade da força elástica fica dada por 250 vezes 0,073. Logo, a intensidade da força elástica é igual a 18,15 newtons. Muito bem? Aproximadamente aí, 18,15 newtons. Vamos calcular agora a intensidade da força de atrito estático máxima. A força de atrito estático máxima é dada pelo produto do coeficiente de atrito estático pela intensidade da força normal, que é igual à intensidade da força peso, mg. Logo, nós vamos obter aqui, Mi estático é 0,6, a massa m, 5 kg, a aceleração da gravidade local, estou assumindo neste exercício que ela vale 10 metros por segundo ao quadrado. Sendo assim, a intensidade da força de atrito estático máxima é igual a 60 newtons. A partir desses dois cálculos, vemos que a força elástica é menor que a força de atrito estático máxima. Consequentemente, o bloco vai permanecer no estado de repouso. Muito bem, eu reforço. Esse estado é adquirido, já que a intensidade da força de atrito estático máxima é maior que a intensidade da força elástica. Muito bem? Antes de ir para o item C, vamos fazer uma análise dessas duas forças agindo no bloco de massa M. Observe agora o seguinte, vamos nesse cantinho aqui do quadro.
o bloco atinge o ponto B. Muito bem? O bloco atingiu o ponto B. A força-peso e a força normal se anulam nessa análise. Sendo assim, temos a ação na horizontal e para a esquerda da força elástica, cuja intensidade já foi calculada. Logo, como a força elástica é menor que a força de atrito estático máxima, a força de atrito estático atua em oposição à tendência do movimento do bloco no ponto B. E o valor da força de atrito estático é justamente igual a 18,15 newtons, já que, eu reforço, a força elástica não supera a força de atrito estático máxima. Muito bem? Observe a análise realizada e os resultados obtidos. Vamos agora para o item C. O item C diz o seguinte, que fração da energia inicial é dissipada pelo atrito nesse processo. Para obter o resultado do item C, vamos analisar mais uma vez o cálculo feito no início do item A. Perceba que a energia mecânica do bloco no ponto A se resume à energia cinética, 1 sobre 2 vezes m vezes V ao quadrado, já que no ponto A não há energia potencial elástica, a mola está relaxada e não há energia potencial gravitacional, pois o bloco se encontra justamente no nível x igual a zero. Sendo assim, a energia mecânica no ponto A se resume à energia cinética do bloco, certo? Portanto, retomando o enunciado, para descobrir que fração da energia inicial é dissipada pelo atrito nesse processo, eu vou dividir a energia dissipada pelo atrito pela energia mecânica do bloco no ponto A. A energia mecânica do bloco em A, conforme eu acabei de analisar, é meio de m V ao quadrado. E a energia dissipada nesse movimento de A até B é justamente dada pelo valor em módulo do trabalho realizado pela força de atrito cinético, que é justamente este termo. Portanto, a energia dissipada é μc vezes m vezes g vezes x. Observe que a energia dissipada, eu reforço, é dada pelo valor em módulo do trabalho da força de atrito cinético no movimento de A até B. Simplificando a massa, nós vamos encontrar ED sobre EA igual μc é 0,6, aceleração da gravidade local 10, o deslocamento sofrido pela mola a partir da posição de equilíbrio 0,073 sobre meio vezes 1 ao quadrado, que é justamente 1. Efetuando os cálculos, você vai encontrar 0,73. Muito bem. Deixa eu arrumar um espacinho aqui. 0,73. Portanto, a energia dissipada no movimento do bloco de massa m de A até B corresponde a 73% da energia mecânica do bloco no ponto A. Observe os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.